Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que bom estarmos reunidos mais uma vez para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, João 3,17, a gente conhece tanto João 3,16, hoje eu quero falar João 3,17, e eu quero falar sobre a vida com Cristo. Como que anda a sua vida com Cristo? Como que anda o seu caminhar com Cristo Jesus? Olha o que esse texto diz, podemos falar juntos? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Abençoa a tua palavra, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Traz sobre nós a tua revelação, traz sobre nós, ó Deus, a direção pela qual o Senhor deseja que vivamos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o propósito de nossas vidas, o propósito, ó Deus, da Tua Palavra, para que possamos assim, ó Deus, manifestar do Teu amor sobre cada vida neste mundo. Assim que eu rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. John Stott, para mim o maior pensador do século XX, ele diz que o Evangelho é a boa notícia de que Deus nos amou e enviou seu Filho para ser o Salvador dos nossos pecados. Cristo veio para resgatar-nos, não para nos julgar, para curar-nos, não para nos condenar. Infelizmente, parece que a igreja hoje não entendeu a mensagem de Cristo Jesus e a igreja hoje vive para condenar pessoas. Quantas histórias tristes a gente vai conhecendo por experiências de pessoas com grupos religiosos, com grupos que se denominam cristãos. Eu queria destacar 3 experiências tão negativas que ocorreram recentemente. Uma delas, não vou falar longe, vou falar de um pastor amigo, querido, de caminhada, em que o seu filho não está nos caminhos de Cristo. E ele diz que não está nos caminhos de Cristo porque ele via que a igreja cobrava muito de seu pai e de seus familiares, mas que pouco entendia do amor de Cristo. Esse meu amigo, nós já choramos juntos, oramos pela volta do seu filho. Seu filho foi, de uma maneira muito sórdida, atingido do ensino médio para a universidade. Foi contaminado por ideologias e por mentes perversas que desviaram seu filho do caminho do Senhor. Meu colega, um grande pregador, um grande servo de Deus, um grande exemplo, mas que, infelizmente, às vezes a convivência dentro da igreja adoece pessoas. Quem é você na igreja, querido irmão? Você é aquele agente da cura, da graça de Deus? Você é aquele agente de Cristo para acalentar o coração e a vida da pessoa? Ou você é um agente de condenação? Nós temos visto também outras pessoas, um grupo muito grande de pessoas que se denominam hoje desigrejados, porque se afastaram do caminho de Cristo, do caminho da igreja, e foram apanhados por uma rede também muito perversa de pastores que hoje estimulam as pessoas a não estarem inseridas numa comunidade de fé. E tem muitos cristãos que consideram isso e acham então que podem ser nutridos espiritualmente por um culto de internet, por um culto de YouTube, que podem viver a sua fé cristã de uma maneira privada, sem se relacionar com ninguém, porque nós estamos confundindo auditório com igreja. Auditório não é igreja. Igreja são relacionamentos com Cristo e com o próximo. E existe também, infelizmente, um grupo de igrejas muito adoecido,
Um grupo de igrejas, de líderes, que infelizmente exploram muito a fé das pessoas. Eu sempre digo aqui para a igreja, se você vai num lugar onde tem 2, 3 ofertórios, fuja desse lugar, porque esse lugar, o reino de Deus não precisa disso. Digo isso com experiência pastoral, com experiência de um pastor batista, com experiência de um pastor que conhece muitos pastores, muitas igrejas que se sustentam de uma maneira muito simples na fé cristã. Ainda digo mais, igreja que quer fazer rifa, foge desse lugar também. Ah, pastor, mas assim, igreja que cobra para qualquer tipo de apresentação dentro do seu próprio templo, fuja desse lugar, porque perdeu a visão, perdeu a fé. Esse espaço é um espaço para todas as pessoas adentrarem gratuitamente, se adentrarem para ouvir a palavra de Deus, para terem uma experiência com Cristo Jesus. E tendo experiência com Cristo Jesus, elas se comprometendo com Cristo Jesus, elas entendem que vivem então para Cristo. A experiência com Cristo é uma experiência simples, tranquila, objetiva. Hoje a igreja parece que precisa atrair pessoas. A igreja não precisa atrair. A igreja, queridos irmãos, ela não existe para atrair pessoas. E esse mecanismo é um mecanismo muito perverso que acontece hoje e acomete as igrejas. Porque a igreja, o que é a igreja? A igreja é a reunião de homens e mulheres que professam a sua fé em Cristo Jesus. Isso é a igreja. É a reunião de homens e mulheres que tiveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus e, tendo a sua experiência pessoal com Cristo Jesus, se comprometem com Cristo Jesus, o seu reino e a sua obra na face da terra. Então, isso é ser igreja. Você já teve esse compromisso com Cristo Jesus? Você já teve este relacionamento pessoal com Cristo Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados, foi tocado pelo Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, você ouviu o Espírito Santo e você então agora decide caminhar com Cristo Jesus. O texto que nós lemos é o texto em que Jesus está recebendo um religioso muito importante que se chama Nicodemos, e ali, nesse encontro que Nicodemos vai ter com Jesus, ele faz uma pergunta: então você é o mestre? Você de fato é o Messias? Então o que eu tenho que fazer? E Jesus nesse encontro diz para ele: você precisa nascer de novo. E Nicodemos então disse: então eu tenho que voltar para o ventre da minha madre? Aí ele falou assim: não, o que é nascido da carne é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E nesse encontro então com Nicodemos com tantas experiências no meio da comunidade da fé, Nicodemos não tinha entendimento espiritual. Ele não tinha entendimento espiritual porque ele não tinha um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. E ali então Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo. Queridos irmãos, aqueles que nascem de novo são comprometidos com o reino de Deus, são comprometidos com a igreja. Eu e você somos igreja porque nós entendemos que precisamos nascer de novo. E nós entendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, e ao morrer pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a verdadeira esperança da vida. E então eu aceitando, compreendendo essa história, eu admito então que Ele é o meu mestre. Ele é aquele em quem eu quero me inspirar para viver, e é Ele que eu quero seguir. O texto de João 3, quando você lê ele todo, você entende então que Jesus ele veio a este mundo para nos mostrar o caminho que nos leva à redenção de nossas vidas. Sabe o que significa essa redenção de nossas vidas? É aquele que te dá a verdadeira esperança, é aquele que te dá a verdadeira paz. Porque muitas pessoas vão falar: para você ter paz, você precisa ter dinheiro. Para você ter paz, então você precisa usar drogas. Para você ter paz, você tem que ter um monte de prazeres sexuais. E nada disso diminui a angústia da alma humana. O único que é capaz de produzir alívio para a alma humana é Jesus Cristo.
E Jesus Cristo pode te dar essa paz, e essa paz pode transformar o seu viver. E ao te transformar, então você toma esse compromisso com Cristo, de pertencer à comunidade da fé, à igreja da fé. Igreja é isso, é reunião de homens e mulheres que confessam a sua fé em Cristo Jesus. Você pertence à igreja de Jesus? Você tem essa experiência com Jesus? Você se comprometeu com Jesus? Você experimentou esse lavar do Espírito Santo em sua vida? Então essa experiência genuína de fé, ela vai gerar mudança em você. E essa mudança não é o pastor que vai dizer para você o que você tem que fazer. É o Espírito Santo, é uma obra espiritual. É o Espírito Santo que gera isso em você. Gerando o quê? Desejo da palavra. Você começa a orar. Pastor, eu não sei orar. Feche os teus olhos, fala com Deus. Tem que fechar os olhos? Eu oro de olhos abertos também, eu não tenho problema com isso. Mas quando a gente fecha os olhos, é apenas para a gente se concentrar. Sabe quando você quer se concentrar em alguma coisa, você fecha os olhos e você se concentra? Não sei se você lembra daquele corredor brasileiro, Ayrton Senna. Quantos aqui se lembram dele? Vocês se lembram que antes de começar as pistas, ele entrava no seu carro e ele ficava ali, e ele ficava mexendo para um lado, mexendo para o outro, mexendo para um lado, mexendo para o outro. Aí um dia perguntaram para ele, o que você está fazendo? Aí ele fala, eu estou mentalizando e focando cada curva que eu vou fazer na pista. Eu falei, gente, ele faz o foco. Por isso que o crente fecha os olhos para orar, amém? Para a gente ter foco. Se a pessoa faz isso em outros locais, você precisa fazer isso para você ter entendimento maior com Deus. Não vai adiantar você querer falar com Deus com televisão ligada, com seu celular que nunca desliga. Falar nisso, como é que foi a sua semana? Nas suas redes sociais aí, o que mais que você navegou? Dá para você entender, queridos irmãos, que aqui esse encontro que Nicodemos vai ter com Jesus está nos dando orientações preciosas de como é viver essa vida com Cristo Jesus. Porque Nicodemos está preso à religiosidade, tem gente que fica presa à religiosidade, e a conversa com Cristo não é essa. Não é religiosidade, é uma espiritualidade, é uma experiência pessoal com Cristo. Você precisa ter essa experiência pessoal, porque essa experiência pessoal gerará em você uma qualidade de vida muito melhor que este mundo não pode dar. Eu falei da paz, eu falei da alegria, eu quero te falar agora da aceitação. Quando nós conhecemos Cristo Jesus, nós entendemos então agora que nós somos aceitos por Deus. E o que é a aceitação? Sabe quando você quer conhecer alguém importante, e você conhece alguém que conhece essa pessoa importante, e você conversa com essa pessoa, tem como você marcar uma reunião lá para mim? Pode ser uma reunião de negócios, pode ser uma reunião simplesmente porque você queira conhecer a pessoa, trocar alguma ideia com a pessoa. Então nós conhecemos e temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Ele é o nosso acesso. Ele é o nosso acesso ao Pai Celeste, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Criador e sustentador de toda a vida e de toda a história humana. Você tem livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. E não há outro mediador no mundo que não seja Jesus Cristo. Nós pedimos e oramos a Cristo Jesus. Nós não pedimos para santos, não pedimos para santa, pedimos somente para Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é esse nosso mediador, é a Ele que nós conversamos, é com Ele que nós vamos e temos acesso ao Pai Celeste. Dá para você entender que orar é algo poderosíssimo. Orar é algo incrível. Que orar é algo que transcende o tempo, o espaço, que transcende a história, que transcende inclusive os seus próprios propósitos e o seu querer. Isso é orar. Orar é entrar diante
de Deus. E ao entrar diante de Deus, você tem livre acesso a Ele, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, e assim nós podemos ter livre acesso a Ele. Por isso, querido irmão, nós precisamos ter esse entendimento desse benefício maravilhoso da salvação, que é entrar na presença de Deus. Você entrou na presença de Deus essa semana, querido irmão? Tem pessoas que falam, mas então a gente não sai mais. Sai, a gente infelizmente sai. Você sai quando você deixa de se preocupar com Cristo. Você sai quando você deixa de confiar em Cristo, de confiar em Deus. Você sai quando você pratica a falta de amor, a falta de cuidado. Aí você sai da presença de Deus. Você sai da presença de Deus quando você está vivendo simplesmente pelo seu egoísmo, pelos seus projetos, pelo seu querer. Quando você não coloca de fato os seus projetos e o seu querer para ser algo agente para Cristo, para Deus. Eu queria que você entendesse isso nesta noite, porque isso é algo poderosíssimo. Quando você coloca a sua vida para ser agente de Deus, quando você coloca a sua vida para o serviço do reino de Deus, é isso que nós estamos querendo dizer com venha o teu reino. É nós sermos esse agente de Deus, a sua vida para beneficiar outras vidas e beneficiar o reino de Deus. Eu não estou te chamando para você fazer um projeto para enriquecer pastor nenhum. Eu estou falando para você ser um agente de Deus para beneficiar o reino de Deus, beneficiar e atingir aquelas pessoas que necessitam conhecer a Cristo, que necessitam experimentar e ter essa experiência pessoal com Cristo Jesus. Isso não custa nada para mim e para você, mas custa algo precioso demais, é entrar na presença de Deus para receber essa graça maravilhosa e poderosa, essa graça que cura, essa graça que ressignifica, essa graça que transforma valores, que transforma jeitos, que transforma perspectivas. E isso quem vai fazer é a obra de Cristo. Isso quem vai fazer é você cada dia mais tomando consciência de quem é Cristo. Isso quem vai fazer é o Santo Espírito de Deus agindo em sua vida, limpando o seu viver, limpando a sua mente. E aí você vai olhando para a sua história, você vai percebendo que você vai deixando de desejar coisas que você desejava antes. E isso é a obra do Espírito, isso é a obra de Cristo. E a minha oração é que nesta noite, a obra do Espírito esteja limpando o seu coração, transformando o seu viver, alargando a sua mente, trazendo entendimento para você, mostrando para você essa graça maravilhosa, porque eu sei que você está aqui hoje como Nicodemos, e Nicodemos foi ao encontro de Cristo, porque ele desejava aquilo que Cristo, e somente Cristo, poderia dar a ele, e ele nem sabia direito o que Cristo tinha para ele, mas Cristo deu a ele a vida, e a vida é eterna, amém, igreja? E a vida é eterna, uma vida diferente, uma vida nova, uma vida poderosa, uma vida transformadora, uma vida liberta. E isso faz com que cada vez mais gere vida de Cristo em nós, e gerando vida de Cristo em nós, essa vida vai sendo transformando, vai sendo levada a outras vidas que vão sendo transformadas. Olha que obra maravilhosa é essa, queridos irmãos, amém? Amém? Não é obra humana, não é estratégia humana, não é marketing, não é nada disso. É a obra mais poderosa do mundo, que é a obra do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? É a obra do Espírito Santo de Deus, é a obra que nós devemos nos mergulhar, é a obra que nós devemos compreender. C.S. Lewis diz para mim e para você assim: não basta dizer que a vida cristã é boa, não basta você falar, realmente eu encontrei com Jesus e foi bom, não basta dizer.
ela deve ser mostrada como algo tão atraente que os outros sintam vontade de experimentá-la também. Amém, irmãos? Sabe aquele negócio de você ver o outro comendo e falar, nossa, parece que aquele negócio que ele está comendo está gostoso demais? É isso que é vida com Cristo. Vida com Cristo é quando você conhece Jesus e você entra na presença dele e isso vai te enchendo, vai te inspirando, vai te transformando, e as pessoas vão olhando para você e vão perguntando, o que você tem, o que você está fazendo, como que é isso? E você fala, é Jesus, amém? Amém? É Jesus, é Jesus, é Jesus fazendo. É Jesus, é quem é em mim que gera essa experiência, que o apóstolo Paulo vai nos dizer que é uma fragrância. Olha que palavra que expressão mais bonita. É uma fragrância do reino de Deus. É o bom perfume do reino de Deus, que nós vamos passando para as pessoas. E as pessoas vão sentindo então essa fragrância dessa experiência que está acontecendo em nossas vidas, dessa experiência que acontece em nós, porque nós conhecemos Cristo, e ao conhecer Cristo, nós vamos vendo Cristo enchendo nossas vidas do amor, da paz, da alegria, da bondade, da mansidão, da compaixão, da bondade, do domínio próprio, da fé, da fidelidade, e vai nos enchendo de uma palavra de cura para aqueles que necessitam, vai nos enchendo de uma palavra que liberta para aqueles que estão oprimidos, vai nos enchendo de uma palavra que faz as pessoas se sentirem inspiradas neste mundo. É isso que é a obra de Cristo, é essa que é a obra da redenção, é essa que é a experiência verdadeira com Cristo, é a obra genuína da conversão. Essa obra que precisa ser gerada em nós, nesse dia, nessa hora, nesta noite, e não importa se você já teve a sua experiência lá atrás, porque a sua experiência hoje precisa ser renovada, a sua experiência hoje precisa ser uma experiência que seja transformada novamente, porque o que eu tenho visto ao longo de alguns anos, é os crentes perdendo a alegria da salvação, é os crentes perdendo a esperança da redenção, é os crentes perdendo a fé em Cristo Jesus. Misericórdia, Senhor, misericórdia, que o seu coração não esteja assim, querido irmão, querida irmã, porque Cristo tem que ser a sua novidade de vida, Cristo precisa ser a sua experiência maior, Cristo precisa ser de fato a alegria do seu ser, a alegria do seu viver. Eu não estou te chamando para experiência religiosa nenhuma, eu estou te chamando somente para uma experiência com o verdadeiro Cristo, com o verdadeiro Cristo. E isso será suficiente para você, será suficiente para a sua vida, será suficiente para o seu viver hoje e para daqui a 300, 500 anos. Agora, e se isso for real e verdadeiro? Se isso de fato, você entender desse nascimento novo, desse nascimento que faz com que as suas entranhas sejam rasgadas e divididas por Cristo, as suas entranhas da sua mente, dos seus valores, do seu querer, e você deixe e permite a obra de Cristo sendo acontecendo em você, isso dividindo a tua alma do teu espírito. E essa é a obra maravilhosa da palavra de Deus, que faz essa limpeza espiritual, essa limpeza, esse fortalecimento, essa virtude que é inesgotável isso. Não perca a tua alegria da fé, não perca a tua alegria de Cristo, não perca a tua experiência em Cristo, não perca a tua esperança na caminhada da sua fé, mas que isso seja de fato como rios de água viva, como ele vai nos dizer no próximo capítulo, que aqueles então que beberem da água da vida, vão beber uma água que de dentro de si fluirão rios de água viva. Amém? Quantos aqui querem um rio de água viva? É você que tem que ter essa experiência, é você que tem que permitir o Espírito Santo transformar seu viver. É você que tem que entender que as tuas prioridades precisam ser somente uma, Cristo Jesus.
que o teu querer tem que ser somente um, Cristo Jesus, que a tua vida só serve para mostrar Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, como isso acontece? Como essa experiência acontece? Essa experiência é maravilhosa. E nós precisamos mergulhar nela todos os dias de nossa vida, de nossa existência. Como essa realidade acontece? Acontece no seu quarto secreto, oração e comunhão com Deus. Tudo começa ali. Oh, querido irmão, querida irmã, a maior experiência da fé é essa. Houve um tempo que eu achava que a maior experiência da fé era falar língua estranha. Eu procurei tanto falar língua estranha. Aí eu pensei, era visão, ter visão, eu queria ver anjos. Vi muitos demônios. Aí depois eu pensei, não, é o riso do Espírito, era o dente de ouro. Oh, queridos, o dia que o pastor, amigo meu, homem de Deus, fiel, apareceu com a boca cheia de dente de ouro, eu falei, Senhor, eu queria isso aí também. Não apareceu nenhum, irmão, pelo contrário, apareceu umas cáries ainda, que deu uns problemas, uns canal, umas dor. Mas eu queria tantas e tantas coisas. E um dia, de uma maneira muito simples, alguém que eu tinha evangelizado aqui nas ruas de Goiânia, estava numa rodinha de jovens fumando maconha, lá na Praça do Sol. Eu saí, tinha acabado de sair do culto. Eu cheguei lá e sentei do lado desse rapaz e do lado da moça, e eu falei de Jesus para eles. E fui encontrar com essas pessoas na Paulista, 4 anos depois. Eu estava passando, eu olhei, eles olharam para mim, eu te conheço, eu falei, eu conheço vocês. Você é aquele menino lá de Goiânia? Eu falei, eu sou lá de Goiânia mesmo. Então, a gente estava lá na Praça do Sol, você se lembra? Lembro, que você falou aquele negócio, eu lembro. Pois é, a minha esposa naquele dia virou e falou assim, nossa, esse Jesus deve ser bom demais, eu quero esse Jesus. Ele falou com tanta alegria, ele falou com tanta coisa assim, eu quero ele. Diz que naquele dia ela virou e largou a mão da maconha, foi procurar uma igreja, procurou uma igreja, levou o marido. O filho nasceu dentro da igreja, e eu encontrando com eles lá, eles ainda fazendo os artesanatos deles lá na Paulista, mas eles falaram assim para mim, nós somos servos de Jesus aí, glória a Deus, porque a palavra, a mensagem que liberta, que salva, que cura é essa, é Jesus. Jesus é quem salva. Oh, querido irmão, nunca perca a sua fé no poder que há no nome de Jesus. Nunca perca, nunca perca, nunca desacredite, nenhum momento e nenhum milímetro. Tudo começa na sua oração. O crente precisa ter o seu momento de oração. Queridos irmãos, mais do que nunca você tem que reservar 15, 20 minutos de joelhos, orando a Deus, orando. Para você ser cheio desse Espírito, para você não perder essa alegria, para você entender que você tem livre acesso a Deus, para você entender que a obra que Ele quer fazer em você ainda é muito maior, para você entender que o Espírito precisa crescer ainda mais em você, para você entender que a fragrância do reino de Deus precisa ser transformada e encher o ambiente por onde você for. Ah, queridos irmãos, essa obra de Cristo é poderosa. Sabe o que essa obra de Cristo faz? Sabe como que eu e você vamos realmente dizer, eu sou de Jesus, aleluia? Quando você perdoar. Aí, quando você falar assim, eu perdoo. Não, mas perdão mesmo. Quantos aí que não precisa perdoar pai, precisa perdoar mãe, cônjuge, irmão, chefe do passado? Quantos que tem que perdoar? Aí você está num outro grau. Amém?
Quantos aqui querem crescer espiritualmente? Então você tem que perdoar. Amém? Aí você cresceu espiritualmente. Aí você faz igual aquela irmã do menino que foi lá roubar o celular do filho dela e deu 3 tiros no menino dela. E lá no dia do julgamento, a irmãzinha chegou, foi lá, e o que ela fez? Chegou lá pertinho do rapaz, colocou a mão no peito dele e falou assim para ele: eu te perdoo em nome de Jesus. O meu filho eu perdi, mas eu não quero ver você indo para o inferno, porque o meu filho está no céu. Eu não quero que a sua mãe esteja no seu velório chorando pela sua morte física e pela sua morte espiritual. Quem está pronto para isso? Quem está pronto para isso? Quem quer esse perdão, ter essa coragem para perdoar assim? Amém, igreja? Levanta sua mão. Levanta sua mão, igreja. Porque o que nós vamos falar aqui hoje é para quebrar maldições. É para quebrar o mal que está se espraiando sobre essa face da terra. O mal que está gerando rancor, ódio no coração, inclusive de crentes e pastores. Não é esse reino que eu pertenço. O reino que eu pertenço é o reino daqueles que perdoam, porque foram perdoados, porque foram lavados no sangue de Cristo Jesus. Aqueles que foram lavados ali, que falam: eu, foi somente eu. Perdão é um nível espiritual. Você quer viver uma vida espiritual maior, mais profunda com Cristo? Perdoa, irmão, perdoa. Assume e fala assim: fui eu, Senhor, misericórdia de mim, Senhor. Sabe a oração ali, não é a oração do fariseu que Jesus estava olhando, era a oração do samaritano. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A oração do verdadeiro cristão é essa: Pai, perdoa, me perdoa, Senhor, me perdoa. Você já fez essa oração? Você já entrou assim na presença de Deus naquele dia? Você tem tanta coisa, você quer tanta coisa, está pedindo tanta coisa, mas Deus está te chamando ali para você simplesmente dizer assim, se derramar: misericórdia, Senhor, eu não te amei como devia te amar. Eu não te amei como eu devia te amar. Eu criei tantos mecanismos de desculpas para me afastar do teu caminho. Tem misericórdia, Senhor. Por isso que a igreja não é lugar de condenação. A igreja é o lugar, que eu sempre falo isso, há mais de 20 anos nesse púlpito. Igreja é lugar de gente que está dizendo: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Porque enquanto estivermos vivos, infelizmente, nós ainda estamos presos nessa carne. E essa carne, infelizmente, nos conduz ainda a uma vida que nós não vivemos plenos do Espírito. Vivemos distantes. Desejamos menos o céu como deveríamos desejar. Desejamos menos o amor de Deus como deveríamos desejar. Desejamos menos do Espírito Santo de Deus como deveríamos desejar. Por isso que a verdadeira oração é a oração mais profunda. Teresa d'Ávila fala disso lá no século XII, quando ela diz assim: o dia que eu entrei, rasguei a minha alma, a única palavra que eu podia dizer: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Essa é a oração da verdadeira alma, essa é a oração do verdadeiro cristão, essa é a oração que produz a verdadeira libertação para a tua vida, a verdadeira transformação do todo o seu viver. É o perdão. Aí quando você passa por essa oração, o Espírito Santo vem sobre você e você começa a andar. Que expressão maravilhosa! Nas asas do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que expressão maravilhosa é essa? Quantos aqui querem andar nas asas do Espírito? Então é você mergulhar em Cristo,
é você se derramar em Cristo. Essa noite, eu espero que você tenha compreendido que a experiência com Cristo Jesus é a maior experiência dessa vida. Que a experiência genuína da conversão te faz entrar na família da fé, te faz se comprometer com a família da fé, te faz viver na família da fé. Não para condenar, mas para levar da fragrância do Espírito, do amor de Deus, do perdão de Deus para cada coração que precisa. Essa noite eu espero que você saia daqui encorajado a mergulhar em Deus, a mergulhar em Cristo, a sair da sua oração trivial e você separar um dia, uma hora, para ali de joelhos se derramar diante do Cristo e experimentá-lo, o lavar do Espírito Santo na sua vida. Eu tenho certeza, se você começar isso na sua vida, eu tenho certeza absoluta, porque a palavra de Deus me diz isso, que você vai experimentar uma vida nova. Você vai sair da sua vida bios, a vida biológica, que tem o dia que você nasceu e vai ter o dia que você vai morrer. E você entrar na sua vida Zoe, a sua vida eterna, a sua vida espiritual, que tem o dia que você nasceu, mas nunca mais terá o fim da sua vida, porque você morrerá e viverá eternamente na presença santa do Deus eterno. Feche os teus olhos. E hoje, você vai entregar a sua vida para Jesus? E você vai dizer que tem misericórdia, Senhor? Hoje eu entrego a minha vida e eu quero essa vida do Senhor em mim. Se você assim quer, levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus e dizer para Ele que Ele será o seu único e suficiente Salvador. Talvez hoje você entrou aqui com a sua fé enfraquecida e você quer fortalecer a sua fé, renovar a sua fé, a sua esperança. Talvez você não está conseguindo perdoar, talvez você não está conseguindo mergulhar no Espírito. Se hoje você quer isso, mergulhar no Espírito, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém, Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei que nesta hora o Teu Espírito passa nos corações. Eu sei, ó Deus, que nesta hora o Senhor fala com cada vida aqui. E por isso eu peço, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha, ó Pai, curar, ó Deus, as feridas da alma, transformar o viver, ó Deus, gerar a nova vida, ó Pai, do Teu Espírito em cada viver. Ó Pai, eu peço, ó Deus, que hoje, ó Deus, as decisões sejam, ó Deus, de mergulhar mais no Senhor, mergulhar mais na Tua Palavra, mergulhar mais na vida de oração, mergulhar mais no Teu Espírito. Abandonar, ó Deus, as criancices espirituais e assumir esse compromisso verdadeiro com o Senhor, ó Pai. Esses que levantaram a mão, querendo mais do Teu Espírito, dá essa porção dobrada, Senhor. Fala com eles, ó Deus. Manifesta dessa graça, manifesta deste Teu poder. Reine, ó Deus, nesta hora, ó Pai, encher os corações da viva esperança, ó Deus. A viva esperança que o Senhor tem para nós. A viva esperança que nos cura, que nos livra, que nos limpa, que nos liberta, que renova. Pai querido, Pai celeste, fortalece e abençoa cada vida nesta hora. Abençoa o Teu povo. Pai, que sejamos de fato, ó Deus, a fragrância do Teu Espírito por onde passarmos. E por onde passarmos possamos testemunhar da obra que o Senhor tem feito em nós.
da obra do Senhor que tem gerado essa paz que excede todo entendimento, que tem gerado, ó Deus, essa libertação desse amor que recebemos de sermos chamados teus filhos, dessa certeza, ó Deus, de que um dia estaremos, ó Deus, nas mansões celestiais com o Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito fortaleça cada coração nesta hora e derrame da tua graça poderosa em cada coração. É assim que nós oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.